Salve, salve, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para fazer mais um vídeo incrível para vocês e eu estou amando os resultados, todo mundo está amando os vídeos e eu espero continuar a fazer sempre mais e tá influenciando a você a sempre estar investindo, sempre tirar um pouquinho da sua renda ali para estar investindo, nem que seja em fundos imobiliários ou em ações ou em renda fixa. E nada mais justo desse canal aqui do que eu falar para vocês 5 fundos imobiliários que eu particularmente quero colocar na minha carteira ou que eu já tenho na minha carteira e que nunca venderia. São 5 fundos imobiliários com bons fundamentos, são fundos imobiliários que pagam dividendo. Esse é o nosso principal foco, receber aluguéis todos os meses. Então assim, gente, espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês peguem esses fundos imobiliários para estudar, não saiam comprando só porque eu estou falando. Lembrando, gente, que isso não é uma recomendação de compra. Eu não sou nenhum especialista em fundo imobiliário ou no mercado financeiro. Eu sou só um consumidor da Bolsa de Valores, sou um pequeno investidor que está aprendendo junto com vocês. E hoje eu entrego para vocês aqui uma forma que eu faço para estar analisando os meus fundos imobiliários. E desses 5 fundos imobiliários, somente um que eu não tenho na minha carteira e eu vou explicar o porquê. Estou aqui, gente, com a minha carteira aberta para vocês. No último vídeo a gente acabou fazendo algumas compras, exatamente uma compra do HGRU 11, que é um fundo imobiliário muito incrível para a gente estar analisando. Só que após aquele vídeo, gente, eu acabei comprando uma ação da Taesa. Eu vi que ela estava um pouquinho barata, eu dei uma analisada na Taesa. Não consegui comprar junto com vocês aqui, mas estou mostrando na próxima compra de fundos imobiliários. Eu vou estar mostrando dentro da minha carteira, dentro do meu aplicativo, da minha corretora, todos os fundos imobiliários que eu tenho lá. Não é só na carteira digital que eu tenho, mas sim na minha própria corretora. Tenho cerca de 60 mil reais investido, quase batendo os 70 mil reais investidos. Isso é muito bom, gente, isso é gratificante, sem contar os dividendos que eu recebo. E está aqui aberto para vocês todos os fundos imobiliários que eu tenho. Eu tenho cerca de 13 fundos imobiliários. Pretendo aumentar essa posição em fundos imobiliários e ações. Os fundos imobiliários estão caindo bastante, mas como já sabemos, nada de desesperar, nada de sair vendendo, pois somos acumuladores de cotas. Quanto mais cota temos, mais vamos receber aluguéis, mais dinheiro no bolso. E para seguir uma estratégia com menos risco e diversificar o nosso patrimônio, dividir em 4 setores. Você vai entender por que 4 setores, mas são 5 fundos imobiliários. O nosso primeiro fundo imobiliário nada mais é do que o HGLG11. Esse fundo é maravilhoso. Para mim é o melhor fundo de logística. Esse fundo é sensacional, gente. Vamos analisar comigo e ver se vale a pena. Esse fundo hoje está com a cota de R$ 160,30, dividend yield de 8% nos 12 meses, um PVP um pouquinho acima. Você nunca vai ver esse fundo imobiliário abaixo de 1, gente. Esse fundo imobiliário, ele é maravilhoso. E lembrando, fundo de tijolo, podemos sim comprar com um PVP um pouquinho acima, porque tem a valorização dos seus imóveis. Tem uma liquidez diária de 6 milhões, maravilhoso. Temos compra e venda todos os dias no mercado nesse fundo imobiliário. Se valorizou 8% nos 12 meses. Esse fundo é excelente. Descendo mais um pouquinho, vamos ver um pouco mais sobre esse fundo. O patrimônio dele é acima de 5 bilhões. Eu mesmo, particularmente, só invisto em fundos imobiliários acima de 1 bilhão. Abaixo de 1 milhão é muito arriscado para mim. Eu não vejo fundamento em estar investindo em fundos imobiliários abaixo de 1 bilhão. A sua vacância física está em 4%, ou seja, de 100 imóveis que ele tem, apenas 4,7 está desalugado. Isso para um fundo de tijolo é muito bom. Está alugado, tem inquilinos e vamos receber todos os meses os nossos aluguéis. O patrimônio dele, gente, é de R$ 157,95, R$ 2,05 para ser mais exato. Um pouquinho mais caro, mas é justo, é um fundo ótimo, tem mais de 100 mil cotistas, que é uma das análises que eu faço, tem basicamente 480 cotistas, fundo logístico, bonito, galpão logístico, bem localizado, paga R$ 1,10 por cota, gente. A cada cota que temos, vamos receber R$ 1,10. Aqui tem o seu histórico de dividendos, olha pra você ver.
sempre pagou dividendos. No mês de junho desse ano, ele não pagou esse picozinho de dividendo, mas acredito que para o final do ano ou para o ano que vem, ele vai estar pagando esses picozinhos a mais. Um fundo imobiliário bem diversificado, tem 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Esse fundo nunca me decepcionou e está na minha carteira. Pegando o seu relatório gerencial do HGLG11, vamos ver a posição de que está alugado. Temos galpão alugado para o Mercado Livre, Volkswagen, Ambev. Então temos várias empresas que está alugado no nosso HGLG11. E como podemos ver na minha carteira, tenho 32 cotas do HGLG11 e não pretendo vender tão cedo. Próximo fundo imobiliário é nada mais nada menos do que VISC11, fundo de shopping. Esse fundo eu tenho na minha carteira, foi um dos primeiros fundos que eu comprei para minha carteira. Está com a cotação de R$ 109,05, tem um dividend yield de 10,4% no ano. PVP, gente, abaixo de 1, está descontado. Liquidez diária de 5 milhões, não precisamos nos preocupar em comprar e vender esse fundo imobiliário. Tivemos uma desvalorização nos últimos 12 meses, indicando oportunidade de compra. O seu patrimônio é mais de 3 bilhões, mais de 100 mil cotistas, 352 cotistas, mais um ponto positivo. A sua vacância física, 6%. E o seu valor patrimonial de R$ 127. Estamos pagando descontado, R$ 109. Sempre pagou o dividendo, nunca deixou de pagar, mesmo nessa baixa, gente. Isso aqui temos que explicar, que foi muito afetado na pandemia. Pagou pouco dividendo na pandemia. Lógico, tivemos esse descaso no mercado por conta da pandemia, devemos levar em conta, mas não deixou de pagar dividendo. Só que a crescente dos seus dividendos vem subindo constantemente, chegou a pagar R$1 nesse ano de 2024. E o portfólio de imóveis, nem preciso falar, só vocês verem, bem diversificado, vários imóveis, bom para estudar e colocar na sua carteira. Lembrando que no VISC11 também tenho na minha carteira, tenho 21 cotas. Thales, você só tem R$2.000 investido no VISC11? Sim, porque ele está positivo na minha carteira. O meu preço médio está um pouquinho baixo, o atual preço dele é 109 e o meu preço médio 104. Porém, ele ainda está descontado. Nas próximas compras, pode ser que o VISC11 entre nos meus aportes. Próximo fundo imobiliário que vou falar é o KNR11, um fundo imobiliário perfeito para colocar na carteira. Se você não sabe o que comprar, esse fundo imobiliário não decepciona, sempre me dá orgulho de tê-lo na carteira. KNR11 é um fundo imobiliário de renda imobiliária híbrida. KNR11 é um fundo imobiliário que também tenho na minha carteira, tenho 15 cotas, a mesma coisa do VISC11 eu falo para o KNR11. Comprei mais barato, tenho R$2.000 investido nele. O meu preço médio está um pouquinho abaixo do que o preço atual, assim que cair eu vou estar comprando. Dividend yield de 8,1 no ano, PVP de 0,92, ou seja, descontado, dá para comprar. Liquidez diária de 5 milhões, desvalorizou nos últimos 12 meses, 2%, é uma oportunidade de compra, sim, é uma oportunidade de compra. Valor patrimonial, 4 bilhões, a sua vacância física está em 2%, tá ótimo. Número de cotista, 275, também é um número ótimo para fundo de tijolo. Último rendimento, gente, R$1, ele pagou R$1 por cota, sempre pagou dividendo, olha a escadinha, sempre pagou, e hoje ele paga cerca de R$1 por cota. Tem 20 imóveis no seu portfólio, bem diversificado, 14 em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. É um fundo imobiliário híbrido. No seu portfólio, ele investe em centros logísticos e escritório. Fundo imobiliário excelente.
Próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário de papel. Fundo imobiliário de papel, ele sempre tende a pagar mais dividendos, gente. E um desses fundos hoje é o CPTS11. Olhem a cota do CPTS11. Nada mais é do que R$8 uma cota, gente. Então não tem desculpa para falar que não tem dinheiro para investir. Thales, eu só tenho R$10. Você vai comprar uma cota do CPTS11 e vai sobrar dinheiro. Olha para você ver a análise nesse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário de papel, certo? Os fundos imobiliários de papéis tendem a pagar mais dividendos. A sua cotação, R$8. O dividend yield no ano, 11,5. Muito bom, excelente. PVP abaixo de 1. Está descontado, 0,9. Liquidez diária, 6 milhões, mais de 6 milhões na verdade, quase 7 milhões. Se valorizou nos últimos 12 meses, 2%. Olha lá, ele tem mais de 2 bilhões de patrimônio, é um fundo imobiliário de papel. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 8,89, estamos pagando descontado. Olha lá, o rendimento dele por mês é 0,08 centavos. Olha lá, vamos ver os pagamentos de dividendos. Ele sempre pagou dividendo. Olha, gente, ó, nesses 5 anos, no caso 4, porque ele é desde 2020, sempre pagou dividendos. Olha pra você ver. Vamos lá, gente, para explicar para vocês o porquê de fundo de papel paga mais, é porque ele empresta dinheiro, ele tem dívidas acumuladas, ele não tem um imóvel. Por isso que o PVP tem que estar de 1 para baixo. O dinheiro que ele tem é exatamente aquele. Ele empresta dinheiro e recebe de juros. Por isso que o dividend yield é um pouco mais caro, é um pouco melhor para quem é cotista. Porque ele empresta dinheiro baseados em que? Em inflação e em CDI. Ele tem 67% das suas dívidas atrelado à inflação, que é o IPCA, e 2% ao CDI. Thales, o que é o CDI? Nada mais é, gente, do que a taxa Selic. Vou dar um exemplo para vocês. Ele está emprestando o seu dinheiro CDI mais 3%. Hoje, a taxa Selic está em 10,5%. O CDI nada mais é do que a taxa Selic. Ou seja, o CDI 10,5% mais 3%. Somando esses dois, dá 13,6%. É assim que fazemos o cálculo de quanto vamos receber em fundos de papéis. Lembrando, gente, que o CPTS11 também tenho na minha carteira. Eu tenho 631 cotas do CPTS11. O meu preço médio é de 8,5. Olha como é que ele está mais baixo, por isso que ele está caindo na minha carteira. O seu preço atual está em 8,29. Só não vou aportar mais porque eu já cheguei no limite aqui de R$5.000 aportado em um fundo. E por último, gente, eu deixei esse fundo imobiliário por último porque é um fundo imobiliário que eu ainda não tenho na minha carteira, mas é um fundo imobiliário de excelência. Eu estou esperando ele abaixar um pouquinho porque é um fundo de papel. E fundo de papel, geralmente eu não compro acima do PVP. Mas é um fundo excelente para quem quer estudar e esperar o seu PVP abaixar e colocar na sua carteira. Esse fundo nada mais é do que o KNCR11. Ele é um fundo imobiliário de papel, ele está atrelado ao CDI. Nós vimos que lá o CPTS11, ele tem a maior porcentagem dele atrelado ao IPCA. Esse fundo imobiliário, ele está atrelado mais em CDI. Por isso que devemos diversificar um pouquinho e nem sempre aportar somente em IPCA, e sim também em CDI. Vamos olhar um pouquinho sobre o KNCR11. A sua cota hoje está R$ 105,44, pagou 11,44 no último ano de dividend yield. Olha, o PVP está 1,05 o seu PVP, ou seja, está 0,5 mais caro. E fundo de papel, gente, a gente tende a comprar um pouquinho mais barato ou no preço. Por isso que eu ainda não comprei esse fundo, e assim que ele cair, podem ter certeza que ele vai para minha carteira. Olha, a liquidez diária desse fundo é incrível, é 12 milhões. E a sua valorização foi 20% no ano. Esse fundo imobiliário é do grupo Quineia, que é um fundo imobiliário bem conceituado, bem respeitado. É uma gestão que se importa com seus cotistas.
cotistas. Olha lá o seu patrimônio. Se eu não me engano, é o maior patrimônio de fundo de papel. Ele nada mais é do que 7 bilhões em patrimônio. E tem mais de 300 mil cotistas. O seu último rendimento foi de 0,95 centavos por cota. Olha lá os seus dividendos durante esses 5 anos. Sempre pagou dividendo. Foi afetado aqui pela taxa Selic, que deu uma caída. Só que a taxa Selic subiu novamente, então tivemos um aumento nos nossos dividendos. E um detalhe, gente, a nossa taxa Selic tende a subir até o final do ano. Ou seja, esse fundo imobiliário tende a pagar mais até o final do ano. Só para deixar claro, esse fundo eu não tenho na minha carteira ainda. Porém, eu pretendo colocar assim que ele abaixar um pouco o seu PVP. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo falando sobre esses 5 fundos imobiliários que eu nunca tiraria da minha carteira, que eu vou levar para a vida toda. Lógico, se ele não perder o fundamento lá para frente. Mas são bons fundos, de bons fundamentos, pagadores de dividendos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtida, compartilhe com seus amigos que está querendo investir na Bolsa de Valores, que está querendo ingressar nesse mundo de renda variável e ganhar um aluguelzinho básico. Então, muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui!